Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luísa. A gente vai começar aqui um bate-papo com um convidado super especial. Vou esperando o pessoal entrar. Consigo fixar uma mensagem aqui. Olá, boa tarde a todos. Então, esse bate-papo de hoje é como fica a cultura durante a pandemia. Cultura na pandemia. Pandemia. Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai ter um convidado, consegui, especial, que é o Léo Feijó. Vou começar me apresentando, que eu sou a Luísa, eu sou produtora cultural, trabalho com cultura há uns 10 anos já, um pouco mais, e eu faço a direção do IMUB, a direção executiva, que é coordenar os projetos, né, abrir frentes de trabalho, toda a equipe de comunicação e de pesquisa, pensar conteúdo aqui também para as redes e acho que trazer assim, o tema de resgate da memória, como é que a gente fala sobre música brasileira, olhando para trás, né, o que já foi feito e também o que está sendo feito agora. Eu sempre levanto essa bola de que tem muita gente... É muito comum ouvir as pessoas dizendo que nada de novo é feito, que a música brasileira atual é horrível e tudo isso. Isso não é bem verdade. A gente tem um mainstream, né, que está em voga, assim, que aparece mais, que é muito curtido por uma parte boa do Brasil, e tem também uma cena independente muito forte, que não tem tanta visibilidade e por isso às vezes passa desapercebida. Mas, assim, tem sim muita coisa sendo feita, muita gente lançando álbum, lançando singles, sons novos, novas sonoridades, experimentações, isso é bem bacana. Então, tô esperando o Léo entrar. Não sei se eu preciso mandar. Acho que ele vai entrar. E acho que esgotar esse assunto é praticamente impossível, né? Até porque é um cenário que tá... Oi, Léo. Ele chegou. Léo pede pra entrar? Deixa eu ver. Sim, vai rolar. Sejam todos bem-vindos. Olá, Léo! Agora sim. Olá, Agora Luísa. sim, tudo bem? Oi, todo mundo aí, tudo bem? Que ótimo falar com você. Que bom. É, No meio dessa crise. saudade de conversar com pessoas e estar, né, trocando ideias, principalmente fisicamente, mas a distância é sempre bom também. Já aquece o coração um pouquinho. Eu estou aqui em Londres, né? Não sei se todo mundo sabe, para um Conta pra mestrado. gente. E tá É um um fim de mestrado. tarde lindo aqui hoje. Não sei se dá para a galera ver daí, mas está um céu espetacular, assim. E eu moro aqui um pouquinho afastado do centro de Londres, a 8 quilômetros, né? Uhum. Uma região Mas bem aí tranquila. o transporte é muito bom também, né? Tem um sistema de trem Tudo muito funciona bom. bem aqui, né? Enfim, razoavelmente bem. Mesmo morando longe, é fácil de se deslocar, enfim, tudo isso. Olha, Exatamente. que bom que você aceitou nosso convite. Obrigada. Primeiro, então, apresentar o Léo, para quem não conhece. Ele é jornalista, né, Léo, de formação, passagem pelo Globo, pelo Jornal do Brasil, e uma atuação muito forte no cenário da música, principalmente, né? Me corrija se eu estiver errada. Eu te conheço já há muitos anos, sem querer revelar a idade, mas, assim, da época de Grupo Matriz, né? Que o Léo era o cabeça, né? Se posso botar assim, dono do grupo. E depois disso, quando eu fiz gestão do entretenimento na SPM, você foi meu professor. Nem lembrava disso, hein? Já tinha Pois é, esquecido. pois é. Isso foi 2012, eu acho. Então tem um tempinho. E então teve, assim, eu já te conhecia
E aí, quando a gente lançou o site novo do IMUP, você felizmente aceitou nosso convite para ser o anfitrião daquela noite, que foi bem bacana, no Oi Futuro, 2016. E aí, em 2018, eu fiz o seu curso, que é o do Música e Negócios, né? Que você tem na PUC, Isso. que é maravilhoso, assim, eu super recomendo de verdade, sem jabá, sem, assim, para quem quiser saber sobre o mercado de música, sobre o que está acontecendo, como que isso tudo se transformou antes de Covid, né? Acho que agora deve estar até atualizado, mas então é uma recomendação forte. E, bom, então tem uns anos aí já de parceria que a gente convive. Então, assim, é um prazer falar com você. Aí, Léo, assim, eu estava até falando sobre isso. Eu acho que é meio impossível a gente esgotar esse assunto, porque está tudo em transformação. Mas a pergunta que não quer calar é como fica a cultura? O que vai ser de nós, Como Senhor? fica a cultura, né? Pois é, uma grande crise da humanidade, na verdade, né? A gente está enfrentando. E a cultura, enfim, como todo mundo, né, tem dito, foi uma das primeiras a sofrer esse impacto, né, assim, de Uhum. forma imediata na vida das pessoas, de quem produz cultura, né, de uma maneira geral, trabalha com arte. E é uma cadeia produtiva imensa, né, no Brasil, tem muita informalidade, então, na verdade, os números não mostram a realidade do que é o tamanho da cultura no Brasil, né, que é imenso, assim. E, de fato, muita gente sofrendo, né, economicamente esse impacto. Eu não sei, na verdade, enfim, o que vai É, ser no momento pós-pandemia. Está todo mundo discutindo muito isso, né? Eu acho que é um momento de pensar, de inovar, claro, né? Enfim, novos hábitos. a gente, como você falou, assim, a gente já, falando como profissional do setor da cultura, logo no início foi de cara cancelamento de shows, de teatros, de eventos, tudo que é aglomeração, que é encontro de gente, que é o que é cultura, né? É a troca, é você fazer junto, compartilhar tradições, expressar sentimentos, expressar, né, questões. Então, de cara já caiu. E provavelmente, pelo que tudo indica, vão ser os últimos a voltar. Porque até você ter um evento assim voluntário, num lugar fechado, que as pessoas queiram ir e se sintam à vontade para ir, então eu acho que a gente vai pegar assim um ciclo maior de, sabe, de suspensão mesmo das atividades, de cancelamento. Acho que vai demorar para as coisas voltarem para a gente. E acho que é É, importante a gente até dar um passo atrás e lembrar que mesmo antes do Covid, mesmo antes da pandemia, já estava muito difícil a cultura no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser pontuada, né? Porque a gente, com essa mudança de governo recente, o ministério foi desmontado, né? Foi desfeito, virou uma secretaria. A gente agora é Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo. Já tinha uma ausência, ou assim, né? Poucas políticas culturais, né? Políticas de incentivo. Então já não era um mar de maravilhas no Brasil, né? Então acho que isso é importante ser lembrado. E aí, agora, com isso tudo acontecendo, eu não me surpreende que não tenham sido pensadas ainda políticas específicas para o setor cultural. não apenas não anunciaram políticas, né? Enfim, medidas práticas, como não há nenhum discurso, na verdade, né? Não há um planejamento, não há um relacionamento com o setor cultural no Brasil, né? E diferentemente do que acontece em outros países, como a França, a Alemanha e mesmo no Reino Unido, onde o governo, peraí, fala assim, olha só, a gente entende o valor da cultura, né, da Você economia conhece? criativa, enfim, de tudo isso para o país e a gente vai ajudar. A gente vai ajudar financeiramente, a gente está criando linhas de crédito, estamos estudando o que fazer, né? Enfim, há um diálogo, na verdade, né? E no Um, Brasil não há esse diálogo. um diálogo e um estudo, um levantamento de números, né, de casos, pessoas que estão nisso. Eu vi um projeto de lei que foi criado agora, né, no meio disso tudo, que pelo que eu vi ainda não foi votado, que era propondo um pacote de medidas específico para o setor cultural. E nesse pacote, eles tinham um levantamento de dados de mais ou menos 5 milhões de pessoas que estão envolvidas no setor cultural no Brasil, que é um número relevante, né? São 5 milhões de vidas. É uma mão de obra basicamente informal, sem carteira assinada, então sem renda fixa, não tem difícil você
né, levantar dados específicos demográficos não tem como, porque não tem registro dessas pessoas, e que isso representa mais ou menos 2% do PIB. Então, apesar de ser um setor super importante até para a economia, ele já vinha sofrendo com essa falta de cuidado, de atenção, e que agora fica muito mais evidente, né? Eu espero que esse projeto seja aprovado, porque ele fala de um complemento de salário, né, para as pessoas que são do segmento cultural. Ele fala de você dar uma tolerância para as pessoas jurídicas que não puderem pagar os serviços básicos de conta de luz, conta de água, de gás, e não cortar, se você for uma empresa do setor cultural. Então, assim, seria muito bem-vindo. É um PL chamado de Fundo Emergencial, né, para a cultura. Pois é, mas é uma iniciativa do Congresso, né? Não é uma iniciativa do governo. Enfim, só para pontuar isso. Mas, enfim, há outras iniciativas. O Sindicato dos Músicos, né, no Rio de Janeiro criou uma ação emergencial para distribuição de cestas básicas. Enfim, são coisas que são importantes mesmo, porque tem muita gente envolvida nesse ambiente que está enfrentando uma situação realmente de dificuldade financeira grave, né? Então, qualquer tipo de ajuda, de doação, enfim. Em São Paulo, eu vi também que o pessoal da Trattori criou agora um fundo emergencial e pensando não só no músico, no compositor, né? Mas também em toda a cadeia produtiva de técnicos, enfim. Sim, então, eu ia falar isso agora, porque, em geral, assim, é comum as pessoas que não trabalham com cultura especificamente associarem cultura ao artista, ao cara que está no palco, a quem canta, né? Ou talvez quem faz a gravação, enfim, mas é uma cadeia produtiva de técnicos, de carregadores, de assistentes, de fornecedores de som, de luz, de catering, de transporte, toda a logística. É uma bola de neve e que vai até ao ambulante que fica na porta do show, na porta do evento, que também não tem. Então você tem um efeito bola de neve, porque um evento é cancelado. E aí todo mundo... Para você olhar para lá, para no Rio de Janeiro, aquele deserto que está lá hoje, né? Um ambiente que, com todos os problemas, evidentemente, né, de ordenamento urbano e tudo, mas que movimenta ali 50 mil pessoas por fim de semana, né? Então, assim, imagina que economia não depende daquilo, né, daquele funcionamento. A oficial e a extraoficial, principalmente, né? A oficial e a extraoficial, pois é. Mas, assim, eu tenho acompanhado também aqui no Reino Unido e aí no Brasil a questão das casas de show também, né? Porque são ambientes, são microempresas que geralmente ficam no limbo, né? Também. Elas não conseguem acesso financeiro, nem linhas de crédito e geralmente também não tem o poder de um artista, né? De mobilizar. Então, assim, os palcos têm sofrido muito. Você falou em corte de energia elétrica. Eu sei que várias casas de show de pequeno porte já tiveram energia cortada. Então, assim, infelizmente, é uma ameaça fortíssima esse ambiente que é um laboratório da música, né? A gente sempre fala isso, assim. Mas aqui no Reino Unido eles são muito organizados. Então tem uma associação chamada MVT que reúne 550 palcos no Reino Unido, né? As grassroots venues e tal. E eles têm uma força política muito grande, né? E eles criaram agora um fundo emergencial de 1 milhão de libras para socorrer esses espaços e impedir que eles fechem definitivamente. Porque assim como aí, também aqui já havia uma crise anteriormente, né? Porque esse modelo de negócios, né, enfim, entrou em conflito com outras telas, né? Enfim, outras janelas, outros ambientes de consumo de entretenimento, né? Enfim. Sim, a própria rede de palcos, a rede de palcos você estava organizando aqui também, né? A rede da chama-se Palcos do Rio, né? Tem Palcos 3 do Rio. agora e nesse momento de crise foi até legal porque eu acho que rolou uma conscientização um pouco maior e a rede que estava com 15, 16 casas agora tem 40 a 50. E é preciso realmente trabalhar de uma forma colaborativa, né? E aí falar com a prefeitura, governo, enfim, com todo mundo que é possível você falar. Agora, aqui no Reino Unido, Sony Music apoia financeiramente, né? Grandes empresas tiqueteiras apoiam, enfim. Porque apesar de serem espaços pequenos, é aquilo, quando você junta tudo, tem uma força e gera também muito público, né? Enfim, então tem uma receita expressiva, né? Só não é uma cadeia tipo McDonald's, entendeu? Mas são muitos espaços assim que precisam realmente ser preservados, né?
Sim, e essa força do coletivo que vai ter voz. E aqui ainda não, ainda está engatinhando, porque essa própria proposta que eu citei, se ela tivesse sendo movimentada, fomentada por um coletivo, por exemplo, ou por coletivos, talvez ela fizesse mais barulho, né? Eu descobri pesquisando, mas eu, por exemplo, trabalho com cultura e não recebi, né? Não chegou. Uhum. Então, assim, falta também essa organização. Talvez seja até uma oportunidade, pensando assim, para, né, para as pessoas criarem isso, assim, se mobilizarem de alguma forma. É, como é que é? A necessidade é a mãe da criatividade, né? É, o mesmo caso dos cinemas de rua, por exemplo, né, que estão fechados, enfim, de outros espaços culturais também, museus, tantos outros que estão sofrendo com isso e como vai ser depois, né, na verdade. Alguns têm uma capacidade maior de financiamento, né, de conversa com patrocinadores e tal. Então, Esse do cinema. É bom, eu não vou antecipar essa parte, vou dar essa coisa depois. Eu queria falar também de um outro aspecto dessa crise na cultura, que não só é econômico, mas essa crise criativa, vamos dizer assim, porque a gente está vivendo uma agenda praticamente única, né? Monotemática de corona. Então você liga a TV, você vai na internet, é um bombardeio de pessoas morrendo, de pessoas na fila de sem atendimento, do problema na economia, que é o que a gente está vivendo. Só que o refúgio, né, intelectual, o refúgio cultural, o refúgio, né, assim, aquele alento para as pessoas que estão sofrendo com esse isolamento, né, a cultura tem esse papel também e acho que nesse aspecto ela está muito prejudicada. As pessoas estão sem esse respaldo, né? Tem sem esse colo, esse abrigo. tá nos livros, tá na música, né, e tá nas lives também, né. É, não tem muito para onde correr. Porque, assim, eu tenho visto muita live, é o que as pessoas têm feito, mas aquele espaço para você se inspirar, que é você sair, ver uma coisa diferente, ter uma outra motivação, isso não tem. Como faz? Não- É, Então, acho que isso é um desafio também, né? Como é que fica a cultura nesse caso? eu acho que o desafio é realmente descobrir novos modelos, né? Porque é isso, as lives são muito legais, mas a monetização e a verba de patrocínio está lá nos grandes nomes do sertanejo, por exemplo, enfim, e nada contra isso também. Eu acho que é uma relação que já existe e eles são muito bons nisso, né? E trabalham com equipes muito profissionais também. Mas outros segmentos, né? Outros gêneros musicais ficam um pouco sem ter essa oportunidade de gera monetização. Agora, também, assim, tem casos como o Vander Wildner, lá do Sul, por exemplo, que fez uma live em que eles divulgavam a conta bancária antes, que ele Uhum. fez com um outro artista parceiro dele. Eles disseram o seguinte, olha, o resultado financeiro foi melhor do que qualquer show presencial que a gente já fez juntos, entendeu? Então, assim, eu Que acho que o coisa. fã, né, ele respeita, ele entende, ele quer colaborar também, na medida do possível, claro, né? Tem gente que não tem hoje condições de apoiar ninguém e, né, a renda, enfim, não existe, né? Uhum. Mas eu acho que quem tem compreende e continua sustentando é meio como uma assinatura, né? Enfim, então eu vou apoiar alguns artistas porque eu sei que eles precisam nesse momento. E, Sim. O ruim só, se eu posso dizer assim, é que o artista tem o potencial para conseguir isso, né? Que é a ponta do iceberg. Mas os profissionais do entretenimento não têm essa visibilidade, não tem o canal, não tem os fãs. Muitas vezes nem são lembrados, nem sabem, as pessoas nem sabem que existe alguém ali na coxia responsável por subir o cenário. É uma pessoa só para fazer isso. é verdade. É, É, é até legal essa conscientização nesse momento, né? Agora, alguns artistas têm essa sensibilidade, né? E quem pode também financeiramente está apoiando suas equipes. Eu li uma matéria que a Ludmilla tinha adiantado 10 cachês, né, para os seus técnicos, produtores, enfim. sim, Legal isso, né? E essa galera é. também, os próprios quem fizeram essas grandes lives e tal, né, com milhões de Sim, a Anitta fez. pessoas acompanhando, com doação de cestas básicas, doação, né? Enfim, eu acho que Acho isso que é Paulo importante. Gustavo. Eu acho que Paulo Gustavo também fez um movimento nesse sentido, que é você Uhum. aproveitar a visibilidade que você tem, né, para trazer dinheiro para arrecadação para o setor, né, para além do seu bolso, né, para todos aqueles que não têm esse poder.
Então, de novo, assim, a solidariedade falando bem alto, né, necessária. Aí, assim, essa é uma pergunta até um tanto cruel, se eu posso dizer assim, mas mais necessária. A gente está ou não diante de uma oportunidade, né, de mercado? Não deixa de ser. Luísa, eu não sei, eu acho que há duas visões aí, evidentemente, né? Antagônicas. Tem gente que diz que sim, que é uma grande oportunidade para inovar, de fato, né? Esse universo das lives, por exemplo, isso vai dar em alguma coisa, né? Então, a construção de uma carreira na música talvez seja diferente depois disso tudo, né? A questão que se coloca para mim é qual o poder econômico que você tem para brigar com outros que já estavam, né, no topo. E se você pensar economicamente também de grandes empresas adquirindo médias e pequenas, entendeu? E eu acho, na verdade, que é uma grande ameaça assim, para os pequenos. Assim. Eu acho que aí você pode dizer o pequeno palco, o pequeno artista, pequeno no sentido de, né, número de fãs que o segue. Uh, eu acho que é uma grande ameaça. Assim. Eu acho que quem já tinha uma trajetória, quem já estava posicionado em termos de mídias sociais, de monetização mesmo, assim, vai continuar muito bem. E eu acho, por exemplo, quem estiver começando uma carreira agora vai ter uma dificuldade imensa, entendeu? Então, é como você disse, é o momento de realmente parar e trabalhar colaborativamente, porque senão a ameaça, de fato, é de uma redução dramática, eu acho, do número de profissionais envolvidos com arte e cultura. Né? As pessoas, na verdade, vão procurar outros ofícios, né, na medida do possível, porque precisam de remuneração, assim. Então acho que você Vai ser, vai sofrer muito mesmo. vai ser a saída fácil, né? Desculpa, fácil não, nada fácil, mas é a saída alternativa, a rota de fuga, que é não trabalhar com cultura. Né? A pessoa vai ter que se reinventar sendo professor, fazendo algum outro trabalho técnico de outra natureza, fazendo comida, o que é muito ruim. Né? Considerando que a taxa de desemprego está subindo, né, violentamente também, já estava em 13%, se não me engano, e a gente tem uma previsão de uma recessão esse ano, né, que falam que até 10% do PIB. Ou seja, isso é super radical, né? Vai ficar difícil também encontrar oportunidades em outras áreas, né? Vai ter que ser aquele empreendedorismo na veia. Assim, guerrilha mesmo, né? Eu acho. Estratégia guerrilha. de guerrilha nesse momento. Verdade. Agora, trabalhando colaborativamente, mostrando a força que esses segmentos têm, né? Não estou falando só de música, mas de teatro, de cinema, de design, moda, né? Todos esses setores criativos, assim, eu acho que é possível, sim, chegar a conquistas. Isso, se não passar pelo governo, ótimo. O Congresso Nacional tem força, né? Para aprovar projetos e exigir que esses setores sejam reconhecidos, contemplados, né? Esse desmonte que estava acontecendo nos últimos anos, ele pode até ser revertido, talvez. Pois talvez seja a hora de virar sei. fritada, né? Poderia ser, porque essa necessidade pode gerar uma união e uma força do setor cultural que vai causar uma pressão política para que sejam criadas, de fato, políticas públicas de incentivo, né? Então pode ser uma oportunidade de reverter o jogo. Mas eu acho que é um imperativo à inovação. Assim, a inovação realmente é uma coisa que não vai ter como fugir e que a gente já tá vivendo, né? Tem vários comentários aí, a Thaís. Eu estou falando com você. Tá comentando aí, como retomar o trabalho sem apoio mínimo do governo, né? Pois os governos são importantes nesse momento, né? Mas... O apoio mínimo era ótimo, mas já não tinha um apoio mínimo, assim, pelo menos na minha opinião, né? Eu não via um apoio mínimo. Então, eu continuo achando que a gente precisa, como sociedade civil, se organizar, se reinventar, trabalhar como um setor forte para fazer uma pressão para que haja um apoio. Porque a postura passiva de esperar que isso venha e de pessoas que não dependem disso para viver, que não dependem desse dinheiro, do ingresso de cada dia, da cerveja vendida, não vai acontecer. Não, já não acontecia sem crise de corona e com crise, assim, não vejo. Acho pouco provável. Pois assim, tem muita gente migrando para o online, atividades como, por exemplo, cursos, né? Enfim, se você é artista e pode, né, oferecer uma oficina, por exemplo, isso tem dado resultado positivo para algumas pessoas. Ninguém vai ganhar muito dinheiro com isso, mas é uma forma de você gerar alguma renda, né, por exemplo.
E aí você citou música e negócios, né? A gente estava no meio dessa edição de 2020 e aí aconteceu isso tudo, a gente migrou para o online e Uhum. aí já está aproveitando para formatar uma versão completa EAD, né? Enfim, de ensino à Uhum. distância, porque é inevitável nesse momento e, de fato, a gente já tinha uma demanda, né, no Brasil inteiro de gente querendo fazer o curso, a gente não conseguia levar presencialmente, né? E pela natureza do curso, falando assim como uma pessoa que participou, ele é possível de ser feito online, né? Ele não vai ter um prejuízo. É claro que a troca presencial, o networking, assim, são Pois é, insubstituíveis. nós temos que inventar uma maneira dessa interação funcionar legal para as pessoas realmente conseguirem desenvolver projetos em conjunto, né? Que eu acho que é a grande riqueza, Sim, é esse encontro, enfim, o trabalho em parcerias, né? A gente está aqui conversando agora, por exemplo, muito legal, mas assim, tem um estranhamento, né? É muito sim, bom, assim. a Mas tela, enfim, né? enfim, todo mundo que está aí também, né? É muito interessante tudo isso. A gente vai ter que se habituar a essas ferramentas e trabalhar melhor com elas, né? Provavelmente. Mas vai ser legal demais ter uma pessoa de Belém do Pará desenvolvendo, né, um trabalho com alguém de São Paulo, do Rio, ou sei E a lá de própria onde. possibilidade de você ter outros falantes, né? Outras pessoas convidadas para darem aula, que são de outras partes do Brasil, ou até de fora, sem precisar do deslocamento real, físico. Né? Então, isso abre também o seu espectro de colaboradores para lecionar, né? Porque Bom existem também. vocações e características regionais, né, no Brasil, na música, né? Enfim, você tem Uhum. vários movimentos que acontecem, formas de sustentabilidade na música, né? Enfim, da música ao vivo e outros formatos também, em cada região, cada cidade, né? Enfim, é interessantíssimo mesmo fazer isso nesse É, momento. a gente tá vivendo agora, assim, realmente novos formatos. Acho que a inovação, a adaptação digital, né? Que já vinha acontecendo uma migração, mas agora a gente está vivendo, porque aí todas as ligações, ou quase todas, passam a ser um face call, né? Que era aquela coisa do futuro que a gente via, né, nos filmes de ficção científica, e que já era acessível para a gente há muito tempo, mas que ainda não tinha, né, engatado, porque as pessoas podiam se ver e se viam com frequência, não precisavam se falar assim. E aí agora eu me vejo falando com a minha mãe ou com os meus funcionários e é sempre aqui, né? Então, assim, a relação do artista com o seu público agora é exclusivamente por aqui, exclusivamente. Então, existe uma. Você estava falando que assim, tem uma desvantagem de quem é grande e que é pequeno, porque quem é grande já tem uma máquina grande a favor, mas ao mesmo tempo você tem uma horizontalização, né? Tipo, uma democratização dessa possibilidade. Não tem a menor dúvida, né? Claro. Mas assim, para conseguir o patrocínio, né? Era mais nesse sentido que eu estava dizendo, né? Da cervejaria, colocar lá, enfim, Para conseguir o monetizar de fato aquela patrocínio. live. Mas olha, o Eduardo Lamas comentou aqui, né, que a música brasileira ainda tem grandes artistas, alguns geniais, só que agora o público tem que buscar e prestigiá-los, né? De fato, assim. Aliás, a Mônica Salmazo tem feito lives incríveis, né? Não sei se vocês estão acompanhando. A É gente, demais. então, essa ideia, aí umas ideias criativas, né, que estão surgindo, que podem até inspirar outras pessoas. Muitas lives e as lives com captação, que eu acho que todo mundo já deve ter cruzado com alguma, com código QR na tela. O ingresso solidário, que algumas casas fizeram, a gente até divulgou agora da fundição, que você compra um voucher e depois lá na frente, né, quando tudo acabar, você troca por ingresso. Os equipamentos culturais de Niterói fizeram isso também. Então, isso é Uhum. um bom recurso para toda a rede de casas de shows. Né? As pessoas É. compram por um valor simbólico menor, que aquilo Uhum. vai gerar receita, pelo menos para os serviços básicos, essenciais, folha de pagamento. E Uhum. lá na frente, quando for montada a programação, a pessoa troca. Então, isso é uma ideia bacana. É um Alguns recurso, né? festivais aqui na Europa cancelaram esse ano. Alguns não, né? Todos cancelaram. Só que Todos. alguns anunciaram a edição do ano que vem. Uhum. E abriram venda de ingressos. E alguns já estão esgotados, então, para o ano que vem. Um pouco nesse sentido mesmo dessa Sim. solidariedade, né, do público nesse momento. Dizer, olha só, a gente vai colaborar agora, sabendo que é só ano que vem. E também quem tinha ingresso comprado preferiu não trocar ou não pedir reembolso, né? A maioria das pessoas deixou esse valor
enfim, como crédito. Isso é legal também, né? Enfim. Eita, você congelou pra mim, mas eu continuo ouvindo sua voz. Voltou? Eita, peraí que eu virei minha câmera sem querer. Calma aí. Eita. Tá me ouvindo, Léo? Léo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo já de novo. Agora? Não? Não tá me ouvindo? Ah, será que eu paro e volto de novo? Não. Eu acho que eu vou voltar. Não me ouve? Eu vou encerrar e vou voltar, tá? Gente, vou encerrar e vou voltar. Voltando, da outra vez deu erro aqui no áudio. Léo parou de me ouvir. Olá, Carolina. A gente tava com uma conversa aqui rolando com o Léo. Ó, o Léo voltou. Ficou mudo, congelou, mas agora estamos de volta. Vamos ver. Então tô esperando aqui, a gente tá voltando. Agora Agora sim, sim, com áudio com e ao áudio. som Que bom. e ao Não sei vivo. se quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Quem Tem sabe até faz. um comercial da Heineken, super engraçado. Não sei se vocês viram, que é as pessoas bebendo uma cerveja e fazendo uma conversa à distância, né, com o celular. E aí todas as coisas que acontecem, que é o celular cai, o suporte cai, a pessoa vai andando e tira o negócio da tomada e acaba a bateria. Então é assim mesmo. Acontece nas melhores famílias. É assim mesmo. Olha, eu não disse que eu sou super fã do Imub, né? Quando você É. abriu a conversa aqui hoje, poxa, vocês fazem um trabalho incrível lá. Eu sou leitor assíduo e Ah, pesquisador obrigada. também. Que E bom. demais que vocês continuam com esse trabalho, gerando muito conteúdo, né? E tem colunistas fantásticos também. A Então é gente tem isso. colaboradores incríveis. O Imub é totalmente na base da colaboração. Então, é justamente esse modelo solidário, vamos dizer assim. As pessoas escrevem, algumas escrevem regularmente, outras escrevem esporadicamente. Vai ser o texto também, né? Você vai mandar pra gente. Vou, sim, senhora. É. Breve. E, e aí a gente tem uma equipe fixa de pesquisa que faz, né, digitalização dos discos, muita pesquisa na internet também. Tem gente que só padroniza e consolida as informações de um banco de dados, que é importante porque às vezes você tem um autor que usa um pseudônimo, ou você tem grafias diferentes, ou você tem, enfim, músicas diferentes com o mesmo nome, então tem um trabalho de verificação mesmo, padronização. E uma equipe fixa de comunicação, que é para produzir conteúdo para o site, para o portal. A gente agora deu uma investida nessa questão das lives, porque está todo mundo em casa. Como eu falei, né? Buscando a cultura como refúgio, buscando inspiração, buscando outras pautas até, outros assuntos, outras histórias, um pouco de ficção positiva, né? Um romance, um sentido bom assim da palavra, de você ver uma coisa, uma história bonita, uma história de inspiração, uma história de amor, qualquer coisa. Porque estamos todos carentes, né? Em muitos É, sentidos. claro. E Estamos. precisando, né, de arte, precisando de cultura, precisando de É. inspiração, de notícias boas. E a gente estava fazendo também bastante divulgação como hub, a gente tentou fazer uma espécie de um hub de lives, porque às vezes você quer assistir alguma coisa, hoje tem um horário livre agora às 5 horas, o que será que está rolando? E estão rolando muitas lives ao mesmo tempo, então, tem várias acontecendo, mas onde você acha? Como é que descobre? Então a gente fez essa. A gente está fazendo isso, né? De juntar as informações que a gente colhe. Ixi, Léo. Voltou? Tá.
Oi, agora eu que não te ouço, gente. Fala comigo. Alô? Eu tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Vocês me ouvem? Não, eu não te ouço. O que que tá acontecendo, gente? A tecnologia não está a nosso favor, não te ouço. Eu não tô te ouvindo. Público, vocês estão ouvindo o Léo? Alguém está ouvindo o Léo? Pode dar um retorno pra gente? Ou está me ouvindo? Será que ninguém tá ouvindo ninguém? Somos nós dois mudos. Serra Mar Digital. Léo, ela não te escuta. Obrigada, Luli. Não, não ouço. Vocês estão me ouvindo? Estou escutando a Luísa. Capão, que bom que você tá aí. Ouço, Léo, é com você. O público não te ouve. Vamos de novo. Você me. Quer? Livre. Eu vou encerrar e vou fazer de novo. Vamos tentar de novo. Já volto. Ouvi dizer que na terceira vez dá certo. Estou retomando aqui pela terceira vez a nossa live, o nosso papo com o Léo Feijó, que eu sou muito fã. Olá, Eduardo, bem-vindo. Gente, obrigada por estarem voltando. A gente está tentando aqui pela terceira vez, eu acho que agora vai. Importante é não perder a fé e o bom humor, né? Eles voltaram, poxa, obrigada, gente. Vamos ver. Eu reparei, era só você tirar ele e puxar de volta. Vou tentar isso se acontecer de novo. Porque eu reparei que toda vez que o... Oi, Léo, bem-vindo. Alô, alô. Alô, alô, ouvi dizer que na terceira vez dá certo. Então pronto, é agora. É casamento, né? Na terceira vez dá certo, galera. Eu tô no segundo, mas eu espero que esse dê certo. E que a galera tá aí firme e forte, hein? Voltando. Ai, obrigada pela audiência. Algumas pessoas tinham mandado umas perguntas, se vocês puderem, enfim, mandar de novo, participem, que a gente estava conversando. Eu aqui, anfitriã, fiquei falando e não li. Léo está conversando com a gente diretamente de Londres, onde ele está fazendo um mestrado. Mestrado em... Em economia criativa. Ah, uma pessoa certíssima. Para simplificar um pouco. Mas é isso. E aí o mestrado também passou a ser online, né? No meio da história toda. Sim. E estava super dinâmico, porque tem gente de 20 países diferentes, né? Do Japão, do Líbano, né? Tem gente, enfim, da Polônia, tem gente do México, do Chile, da rico, Argentina. hein? Eu sou o único brasileiro. Nossa, que orgulho. Muito bem representados. Muito bom. E então a gente estava numa troca intensa, assim, comecei a produzir alguns shows da banda, da galera, né? Que os alunos se encontraram, músicos, criaram uma banda, não tinha um produtor, empresário. Então eu falei, peraí, Tamo aí. agendar shows para eles, né? E aí eles falaram, nossa, como você conseguiu fazer isso? Eu falei, olha, eu tenho alguma experiência, mas assim... Alguma experiência, pouca nessa área. Também não é tão complicado, assim, né? Enfim, os espaços também precisam de conteúdo, né? Os espaços precisam de artistas se apresentando, enfim, que tenham capacidade de mobilizar também, né? E agora deu para reinventar de alguma forma para esse formato digital? O quê? O curso ou a banda? A banda. O curso, sim, a banda. A banda não, porque o Garoto do México voltou para lá, né? O curso tá online agora, então, e o custo de vida aqui é muito alto. Então, muitos alunos internacionais voltaram para suas casas, seus países, né? Está parada completamente. É isso, como a gente estava falando antes, né? As associações aqui são muito atuantes, politicamente tem força, então tem uma associação de festivais que reúne 65 festivais aqui de Londres, de música, e para um manifesto essa semana falando que vai ser a extinção, se não rolar um apoio financeiro por parte da prefeitura, que esses festivais vão desaparecer, porque eles já tinham despesas contraídas, né, uma série de coisas que eles não conseguem depois voltar no que vem, simplesmente assim, entendeu?
Sim, e será que também não seria importante ou necessário a iniciativa privada tomar parte dessa responsabilidade, né? E assim, entrar no barco, porque são as grandes empresas, as grandes marcas, os grandes guarda-chuvas, né, de marcas, têm muito dinheiro. E acaba sendo, a gente está falando de oportunidade, né? Que a crise sempre acaba sendo uma oportunidade. É muito triste por um lado, mas é uma forma de você ter que se reinventar. Então, também uma oportunidade para as marcas chegarem junto dessas ações culturais, como sponsors, viabilizadores. Eu acho que seria uma bela oportunidade de A Marisol abraçar. faz um comentário aqui, se espera um pico de consumo pós-pandemia, né? Vocês acham que isso vai rolar também para a cultura? Como podemos nos preparar para isso? Eu acho que para a cultura vai ter um pico de consumo de eventos ao ar livre. Acho que o que for ao ar livre, feiras, convenções, shows ao ar livre, coisas que sejam outdoor, acho que as pessoas vão. Mas eu Uhum. acho que você botar gente para um show num lugar fechado, um centro fechado com ar-condicionado, eu acho que no início vai ter uma baixa audiência, ou até ter uma vacina, ou até as É. pessoas realmente estarem imunizadas, todo mundo já teve, tá tranquilo. Assim, eu Hum. como mãe, dificilmente levarei minha filha para um lugar fechado e que tem uma chance de uma exposição. Então, eu acho que o pico cultural que a gente está tendo, que vai ter agora, é na hora que a gente virar a esquina da reinvenção, que é o pico cultural das lives, de você ter novos formatos que as pessoas podem consumir, que as pessoas podem, né, se inspirar, como eu falei, e aí na hora que descobrir isso, aí eu acho que vai ter um pico. Mas ainda não sei o que É, é, né? pois é, assim, nos Estados Unidos a gente está vendo medidas sanitárias, né? Os espaços de shows, enfim, casas de espetáculos de maior porte e arenas estão se preparando para ter, assim, uma série de protocolos, né? Na verdade, de motivo de distanciamento social, de, enfim, uma higiene completa. Enfim, tem uma experiência com drive-in que está acontecendo na Dinamarca, né? Enfim, as pessoas ficam dentro Aqui. dos seus carros e aí acontece o show lá fora, eles transmitiram por uma FM local, então você ficava dentro Olha, do carro, ia na FM e você podia usar o smartphone e agir pelo Zoom com o super legal. artista. Eu iria. Olha que Eu legal. iria. Então, é é uma inovação, né? Foram Sim. 500 carros. Se aí duas pessoas por carro, são 1.000 Sabe que pessoas num concerto, né? Razoável. sim. Sim, e que faz girar a roda, né? Porque aí você tem consumo, você tem luz, você tem som, você tem um monte de gente envolvida para aquela produção acontecer. Então, mesmo que não tenha um Exato. contato físico, você tenha a estrutura, né? Eles fizeram aqui, tá rolando até um drive-thru na Cidade das Artes de cinema. Eu vi Drive-thru. isso também. Então isso também é legal. Eu É um iria drive também, para assim. Drive-in, filmes, né? né? Drive-thru É é drive-in, McDonald's, é drive-in. drive-in. É. É. Então são. É. O- Pois é, então eu acho que o que a Marisol pergunta desse pico de consumo, né? Netflix já, teve 16 milhões de novos assinantes nas primeiras semanas, né? Pós-pandemia. Então, enfim, para falar um pouco de tudo isso, assim, você comentou das marcas, eu acho que as marcas deveriam apoiar sim, e aí teve o edital do Itaú Cultural, que gera uma polêmica, porque Zélia Duncan e Jade Macalé conseguem entrar. Ora, eles não são milionários, né, da indústria da música, Sim, como são outros artistas. Então, assim, são só 10% que são um pouco mais conhecidos. Então, não vejo problema nisso. Eu acho que o problema é o seguinte: por que que as outras empresas também não estão lançando editais exatamente. emergenciais para a cultura? Enfim, empresas que têm alguma relação e tradição de envolvimento com as artes em geral, elas deveriam estar E que fazendo isso também. Elas têm fluxo de caixa que permite fazer isso. sim, e que tem uma suposta política de Ah, responsabilidade social. Ai, meu Deus, vou te tirar. Quando sempre que ele congela assim, depois fica sem o áudio. Vi um webinar onde Duda Magalhães da Dream Factory falando sobre um projeto drive-in. Peraí.
Eu vou tentar te tirar. Calma aí. Ai, meu Deus. Seguindo. Deixa eu ver. Agora parou de novo. Eu removi o Léo para ver se foi a sugestão do Fernando Capão, que, aliás, obrigada, espero que você esteja aí ainda com a gente. É um técnico, dono de uma empresa de som, super atuante no Rio. Vou convidar o Léo de novo. Vamos ver. Léo, volte. Peça para voltar. Deixa eu ver. Isso. Será que agora dá certo? Alô, Imove? Alô, voltamos. Câmbio, na escuta? Deu certo, então. Se der ruim, eu Tá, te tiro e aí você volta. mais fácil, assim. É. Sim, então, várias empresas supostamente têm uma política de responsabilidade social, mas assim, a gente não vê os editais saindo. Pelo contrário, né, nos últimos anos vem diminuindo a quantidade de editais, pelo menos pelo que eu observo como produtora cultural. Itaú Cultural e a Natura, a gente vê nomes médios para grandes, mas eu concordo com você, não é que eles não possam receber, né? É que deveriam ter mais editais ou mais oportunidades para menores, para outros produtores, né, menores, vamos dizer assim. E não só artistas, né? Projetos de todas as naturezas. Sim. Então, mas eu acho que para as marcas é uma grande oportunidade de abraçar esse setor que está carente, que está precisando, que precisa de gente que bote dinheiro. Todo mundo tem que dar as mãos, exatamente. É isso aí. Olha, a Ingrid Berger está aqui também. Bem-vinda, Ingrid. Sabe tudo de backstage em grandes eventos, festivais. Pois Professora é. também, colaboradora lá do curso. A Thaísa está falando, o problema é o setor privado ter que fazer o trabalho do governo. É, acho que não é só um problema, né? Assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, acho que as marcas, as grandes empresas que lucram muito, né? Que têm um lucro absurdo, um faturamento bilionário, sim, eu acho que elas têm uma responsabilidade mesmo pelo impacto que elas geram. Eu Não acho. tem dúvida, assim. E, assim, falando mais especificamente sobre bancos, né? Eu também estou vendo muito essa discussão em relação às micro e pequenas empresas, assim, porque o governo anunciou uma série de pacotes, anunciou recursos bilionários para os bancos, né, poderem emprestar juros mais baixos. A gente está, né, numa recessão, então não há por que ter juros altos no Brasil. E Uhum. essas empresas simplesmente não conseguem ter acesso a crédito, porque os bancos estão exigindo garantias reais, por exemplo, de imóveis ou, enfim, Não é de real, né? recursos financeiros em conta ou né, um histórico recente de faturamento. Isso não vai existir nunca, eles vão quebrar, na verdade. E o governo deveria agir, sim, é verdade. Eu acho que o governo deveria agir, Com certeza. interferindo nessa questão, porque é o momento de o banco assumir um pouco mais de risco, né? A gente está no meio de uma pandemia, então estão morrendo 800 pessoas por dia. Se as pessoas não tiverem renda, como é que vai ser, né? E se essas microempresas fecharem, vai ser muito pior para a economia do país como um todo. Então, de fato, o governo ele tem um papel preponderante. Eu acho que a Thaisa tem razão. Tudo no colo da iniciativa privada é distorcer um pouco a, o papel do poder público, Responsabilidade. não é verdade? E assim, Sim. e se você pensar, nós, produtores culturais, acabamos fazendo um pouco isso, né? A gente faz política pública com dinheiro privado, que é o nosso próprio dinheiro, muitas vezes sem se preocupar com remuneração, lucro, né? Enfim, muito mais querendo desenvolver os projetos, programas. Vocês também trabalham de educação, né? O Aprendiz, em Sim. Niterói. Aliás, aqui vamos dar, né, parabéns para a Prefeitura de Niterói, que eu acho que a gente está falando de poder público. Sim. Temos que Sim. reconhecer
que acho que é uma das melhores administrações de cidades no Brasil hoje, por tudo que eles estão Totalmente. fazendo, pela postura, pelo investimento em cultura, né? Com E certeza. Não só durante agora a pandemia, que eles estão se mostrando exemplares, proativos, tomando medidas econômicas, as medidas de isolamento, até o próprio lockdown, que está tão controverso, né? Mas antes disso tudo, a Secretaria de Cultura e as políticas culturais da cidade já vinham se mostrando incríveis, é, resgatando equipamentos culturais, abrindo novas casas, botando editais na rua, botando dinheiro na cultura, dinheiro para fazer música na rua. A própria manutenção do programa Aprendiz, que é um dos principais programas de educação musical do Brasil. Então, eles estão, assim, para Rodrigo Neves e toda a sua equipe, toda a equipe da prefeitura, estão realmente de parabéns. Eu acho que é necessário, sim, a gente, né, valorizar o que está sendo feito de bom. Eles fizeram, por exemplo, uma medida de ajuda para as empresas, para as pequenas empresas que têm até 19 funcionários, vão pagar 3 meses de salário as empresas que se inscreverem. legal. Sim, fizeram também uma política de empréstimos a juros zero para as empresas sediadas em Niterói. Enfim, são medidas, A própria né? encomenda das máscaras, né? Na verdade, eles encomendaram 1 milhão de máscaras para artesãos e pequenas confecções de Niterói. Então, Sim. assim, muito inteligente, muito prático, né? E é isso. Eu acho que estão de parabéns. Olha, o Vander Teles faz um comentário aqui. Independente de como for, de qualquer forma, tem que voltar diferente. Não pode ser como na época do Grupo Matriz. Tem que ser, tem que ter som bom e atenção para todos, não só para o amigo do amigo, não pensar só em serva. Vander Teles, rapaz, bom, é bom esclarecer que eu não faço mais parte da direção lá do Grupo Matriz, né? Tem a Casa da Matriz, tem outros espaços aí. Ficou no currículo só. Mas, enfim, foi um prazer participar da sessão toda de Teatro de Sé, Cinemateque, Claro, e quanto você Periqueria, não aprendeu, Pista né, 3, Léo? etc. Provavelmente. E Tô. caiu de novo. O quanto não Tá aprendeu. me ouvindo? Eu Aprendi queria, demais. eu queria falar de algumas ideias legais. Então, assim, dentro da coisa de Niterói, assim como o Estado, né, do Rio também fez um edital para projetos criados em casa para transmitir pela internet. Então, Uhum. que é uma iniciativa pública bacana, né? Também as pessoas estão em casa. A Prefeitura de São Paulo fez o Janelas de São Paulo, que eles botaram 10 milhões para as pessoas tocar nas janelas, nas varandas e transmitir isso online. Então, isso também é uma medida, né, que eu acho que é necessária. E eu não sei se você viu a campanha mundial da Unesco, do Compartilhe Cultura, Compartilhe Nosso Patrimônio. Não. Porque assim, eles têm mais ou menos, estimaram que 89% dos centros culturais e de patrimônio do mundo estão fechados. E aí você está falando de museus, de sítios arqueológicos, né, de centros culturais, de lugares que abrigam patrimônio e história que não estão funcionando. E aí também dentro dessa rede, né, tudo para. E aí eles começaram essa campanha, esse hashtag internacional, fizeram uma reunião para as pessoas, né, trocarem, visitarem, fazerem visitas virtuais, tudo isso. Que não resolve um problema de economia criativa, mas, assim, Uhum. é isso. Não tem como sair dessa crise como estava antes. Mas eu acho que a gente tem como tentar sair melhor. A gente tem que, né? E eu acho que, Então tem que assim, articular esses movimentos, né, para isso acontecer. Se não articular, vai voltar pior do que estava antes. Ó, entrou também o Bruno Zolotara, aí, grande profissional do mercado editorial. Bem-vindo, Bruno. E o Vander comenta aqui, a empresa só apoia quem tem nome. Enfim, é triste no Brasil a gente ter departamentos de marketing mandando no que importa, né? Mas essa é a estrutura do capitalismo e a gente tem que aprender a lidar com isso ou combater isso de forma articulada, né? E até fazendo lembrando do que eu estava conversando ontem também, a gente fez uma aula com o Bruno Levinson, né? Um dos fundadores do uhum, Mind.
Peixe Festival, enfim, de tantas outras coisas. E era impressionante, porque era um festival de pequeno porte, no Espaço Cultural Sérgio Porto, mas que tinha patrocínio em todas as edições. Então, assim, é possível fazer sim. A gente não pode também ficar nesse discurso de é muito complicado, é muito difícil, eu não sei fazer, não sei como chegar. Assim, eu mesmo, na verdade, passei por isso. Se você pensar que durante 10 anos eu empreendi criando espaços culturais sem usar uma lei de incentivo. Não é porque eu não quisesse usar, na verdade. Eu não sabia usar, eu não me preparei para isso. Então a gente tem que se preparar para as coisas, né? E teria sido talvez um pouco mais simples, um pouco mais sustentável, na medida em que, de fato, esses espaços de médio e pequeno porte não são lucrativos, né? Eles não deixam ninguém rico, na verdade. Sobrevivem, né? É amor à causa mesmo, né? É gostar muito de juntar gente, de comunicar, de colocar música para acontecer, entendeu? E aí eu vou responder agora o Vander aqui dizendo: pô, Vander, a gente abriu espaço para uma galera, lançamos um monte de gente, entendeu? Então não é muito justo, eu acho, seu argumento, né, de que nós só privilegiávamos o amigo do amigo, né? Eu acho que pelo contrário, assim, a porta estava sempre aberta. Já era um pouco uma incubadora, assim, também, né? Eram bandas, eram produtores, chegavam lá e eu ficava a tarde inteira conversando, enfim, a gente chegava a novos modelos, como é que a gente ia planejar o evento, enfim, uma coisa de construção, né, coletiva de fato, assim. Gostei muito de fazer isso. E se eu quisesse ter, né, enfim, seguido uma carreira para ganhar dinheiro, eu teria escolhido fazer outra coisa, provavelmente. E o GRV comentou aqui também, o Gustavo Vasconcelos, lá do Prêmio Profissionais, né, grande realizador lá de Brasília, né? Ele acha que grandes empresas agregadoras de música que mandam 70% do faturamento para suas matrizes deveriam se tocar antes que faltem novidades para tocar aqui. Enfim, não dá para esperar, né, que saia muito daí, né, na verdade. É o caminho inverso. O lucro pelo lucro, né? Enfim. Eles vão buscar sempre o lucro. Eu acho assim, até nesse exemplo do Maitá para Peixe, talvez nós, como produtores e como rede, tenhamos que buscar outros nomes e outras marcas para apoiarem. Então, a gente se reinventar nisso e parar de buscar só o Itaú, só a Petrobras, só o grande, porque você tem as pequenas e médias empresas fora do setor cultural que têm lucro ou que tem necessidade de investir em marketing e divulgação e que a gente poderia trabalhar com pequenas parcerias, com nichos e que vão viabilizando os projetos, as apresentações. Então, eu acho que é isso, né? É a articulação, é o trabalho em rede, é o networking, é a inovação, é você pensar novos formatos, novas permutas, né? Novos modelos e de certa forma, conscientizar essas pequenas empresas, esse pequeno empresário que acaba investindo muito dinheiro no Facebook, né? Ele investe o dinheiro ali na mídia social, ou até não vou nem falar artigo em revista, vamos botar só mídia social. E não percebe um potencial de face-to-face, tete-a-tete no evento, no marketing de experiência, que a pessoa ter aquela ativação de marca assim, real, né? E eu acho que dentro da produção cultural a gente precisa se reinventar dessa forma. Já precisava antes, mas eu acho que é uma alternativa que a gente tem agora, né? De você trazer a marca de uma outra forma para dentro da realização cultural. Vejo isso como uma alternativa. São milhares de empresas de médio porte, né, que têm capacidade de investimento e que não têm consciência. Precisam ser, na verdade, também educadas nesse sentido, né? Enfim, precisamos demonstrar. Elas precisam ser educadas. Eu lembro de um projeto que a gente fez há uns anos com empresas da Noruega. E aí a gente foi à Câmara de Comércio aqui, na época, e pediu uma reunião com os empresários de empresas norueguesas, né? O consulado ajudou a viabilizar. E nessa reunião a gente ensinou aos empresários como que funcionava a lei de incentivo. A gente fez assim um beabá mesmo, falando, olha, você está antecipando o dinheiro que você já vai gastar. E todo o valor agregado, né, do investimento cultural, as contrapartidas de fato que as empresas iam ter em cada projeto. E aí, com isso, a gente conseguiu patrocínio.
Então, quer dizer, teve essa etapa de aprendizagem, teve essa etapa de dar um passo atrás e chamar as outras empresas que são de outros setores que não têm a menor ideia do que você está falando para, né, se unir e assim, ajudar a fazer cultura. Sem tirar a responsabilidade do governo, né, gente? Claro, assim, não estamos eximindo aqui, não. O governo tem, sim, uma responsabilidade. Estou falando a gente, como produtor cultural, outras ideias, outras coisas podem ser feitas dentro desse formato. Pois é. Tem uma outra coisa que eu estava aqui pensando também, desde que eu vim para cá, né? Essa ponte, né? Na verdade, de estabelecer uma comunicação e um diálogo maior, né? Que estão no Brasil, que trabalham com cultura, no sentido de uma internacionalização. Isso é muito importante, sabe? Porque, para começar, você tem aqui milhares de programas de apoio e você tem acesso a crédito de fato barato, subsidiado, né? E de longo prazo, com carências. Existe toda uma infraestrutura de apoio à empresa cultural, né? E eu não sei por que a gente no Brasil faz muito pouco esse movimento. Eu sei que parece complicado, mais uma vez, assim, isso é muito difícil, eu não sei fazer. Enfim, eu tenho um amigo que criou um pouco antes da pandemia um hub para empresas em Berlim, na Alemanha, né? E eu penso que a gente deveria também estabelecer um desafio para a cultura brasileira de ter essa internacionalização como uma estratégia urgente, assim, pandemia, para que a gente consiga ter um fluxo de capital, dinheiro barato, realmente para incentivar novas produções e de presença aqui também. A presença brasileira na Europa ela é muito pequena porque é a nossa cultura, né? Porque Muito pequena e muito estereotipada. Pelas minhas experiências internacionais, ela é muito estereotipada. As pessoas não conhecem a cultura a fundo, né? Elas têm os estereótipos do que é, do samba, da escola de samba e não... Assim, ou talvez um pilar da bossa nova, mas é muito pouco explorado até, né? Então, tem esse potencial também. Acho que sim, acho que, assim, para a gente encerrar o nosso papo, eu entendo que esse pilar da articulação do setor, que é de forma solidária, mas articulação profissional mesmo, é uma premissa para todas essas ações, para a maior parte delas. Porque quando você fala como um coletivo, você tem uma voz, você tem uma força para fazer pressão política, para fazer pressão no setor empresarial, para fazer uma pressão para políticas de trabalho, de impostos, né? E isso já faltava antes. Eu acho que a verdade é essa. Então, essa pandemia, a cultura ficou com essa desigualdade, tantas outras ainda mais, assim, inflamada, né? Eu acho que vejo, por enquanto, esse caminho. Divulga suas redes. Não sei se você quer divulgar mais alguma coisa, se o Música e Negócios está aberto ainda para inscrições. Vamos lá. Música e Negócios no Instagram e no Facebook. É Música e Negócios PUC Rio. E nós estamos, sim, com uma edição presencial, se tudo der certo. Não sei se isso é possível. E dentro de um mês, mais ou menos, no máximo, a gente vai estar com a versão EAD lançada para todo mundo que quiser fazer. A gente vai ter turmas limitadas, na verdade, apesar de ser online. A gente tem um acompanhamento, né, individual. Enfim, a ideia é criar uma rede mesmo. Não dá para ser uma coisa só. Não é videoaula gravada. É um curso que vai ter vídeo, podcast, uma série de conteúdos, consultorias individuais e conexões com muita gente do Brasil inteiro. Vai ser bem legal. E é isso, gente. Obrigado, Luísa, pelo convite. Adorei. Adorei. A gente fica aqui pensando um monte de solução, né, para a cultura, para o setor, mas assim... O raciocínio, né? Essa troca é importante. A gente tem ideias, né? Mobiliza e fica até emocionado, né, de estar falando com alguém de novo, né? Sim, e pensar a cultura e inspirar outras pessoas. Acho que muitas dessas ideias podem virar outras coisas e uma inspiração para que os produtores se falem, né? Não ficar só com a ponta do iceberg, que é o artista fazendo esse papel de porta-voz, fazendo esse papel, né, de chamariz. E é isso, a gente vai ter que se reinventar agora, pensar outras coisas. E, bom, quem tiver ideias, sugestões, mande pra gente. O Imub é um canal aberto
com o público, com a música. E bom, obrigada. Acho que você congelou de novo, mas vai ficar gravado aqui meu agradecimento. Ai, acho que ele congelou bem no final, gente. Mas enfim, obrigada a todos que assistiram. Super obrigada. Compartilhem, entrem na página do IMUB. Léo, você voltou? Pra gente se despedir. Voltou. Fiz um agradecimento aqui a você. Não tá me ouvindo? Não te ouvo. Bom, um beijo. Obrigada. Nos falamos. Tchau. Beijão. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Vou deixar aqui a live salva. Obrigada, meus amigos que vieram. E entrem nas nossas páginas, sigam nossas redes. E até a próxima. Beijão.